Estamos começando o nosso Pode Olhar, que tem o patrocínio da Pires Acabamentos, tem o patrocínio também do 067 Espeto Gourmet, um restaurante parceiro nosso que inclusive já começa presenteando com um jantar com acompanhante para nossa convidada. Então, você já ganha o voucher do 067. Você também está aqui hoje recebendo um presente de outra parceira nossa, que é a Clínica Avita. Ela deu uma drenagem linfática e a gente gosta muito, né? Nós temos também o patrocínio da Essencial Casa, todo esse acervo de decoração lindo que vocês vão ver durante as gravações, são sempre da Essencial Casa, uma parceira nossa. Nós também temos o patrocínio da Espetáculo, os meus looks, acessórios, são sempre da Espetáculo. Temos também conosco aqui o End Studio, que também não deixou de presentear a nossa convidada com um tratamento do estúdio. Toda a minha produção, maquiagem e cabelo é sempre de lá, o pessoal arrasa. Então você ganhou um tratamento. Nossos convidados estão saindo bem presenteados do nosso podcast. E, obviamente, eu não ia deixar de te presentear com loja Liz e Lara, que é a nossa loja infantil, a minha loja das minhas Liz e Lara. Então, para sua filha, sim, Liz e Lara. Obrigada. Tenho certeza que você vai gostar. As coisas lá são muito lindas. Muito Sou suspeita demais para falar. Então é isso. Agora nós temos esses parceiros. Vocês não podem esquecer que eles são os primeiros a acreditarem nesse projeto junto comigo. E eu estou muito animada com o que estamos construindo nesse podcast. Agora vamos lá. Eu quero falar da minha convidada de hoje. Aline Venturini é mãe, esposa, filha, irmã e é alguém que valoriza profundamente a família, os relacionamentos e as coisas simples da vida. Mas antes de estar à frente também dos negócios da família dela, ela viveu outras experiências profissionais e em outra cidade, inclusive. Ainda muito jovem, ela saiu de Bauru e foi morar em São Paulo. Trabalhou como comissária de bordo, viveu uma rotina completamente diferente da que conhecia. Também trabalhou como modelo. Depois de ver tudo isso, voltou para Bauru, construiu sua família e passou a fazer parte de um histórico empresarial muito conhecido aqui na cidade, carregando também o legado e os ensinamentos de uma mãe que hoje é uma grande referência para ela. Seja muito bem-vinda, Aline. Dani, que honra estar aqui. Que honra minha. Bom, primeiramente, porque eu sou fã de podcast. Que bom. Eu ouço muito, tá sempre presente na minha vida, é algo que veio assim para realmente mudar, né? Mudar a forma como a gente entretém, né? Se entretém e aprende. É verdade. E receber o seu convite foi para mim uma honra. Ai, que uma delícia. honra pessoal. É muito gratificante estar aqui com você. Muito obrigada por esse reconhecimento. Obrigada, me sinto honrada. Que bom, e sinta-se mesmo, de verdade. Obrigada. A gente nos conhecemos e conversando ali eu percebi o quão interessante você é. Como pessoa, como mãe. Eu lembro que no início a gente já começou a trocar tanta figurinha, né? E eu falei assim, nossa, eu tô com medo de ser aquela intensidade de começo de amizade. Você lembra que eu falei disso? Mas era tão espontâneo, tão natural ali. E a fase das nossas filhas, né, de estar na mesma faixa etária, eu acho que isso ajuda muito as mães a terem afinidade mais rápido ali. E, enfim, eu pensei, obviamente, em você, por sua história, pela pessoa que você é, por tão linda que você é. Gente, olha que convidada linda que nós temos hoje. Obrigada. Me sinto lisonjeada. Pois é, me sinta-se mesmo, porque eu tô muito feliz de ter aqui, da gente contar essas histórias. E eu queria começar conversando com você, essa sua trajetória de vida profissional. Você saiu cedo, né, de Bauru? Sim, Dani. Eu saí de Bauru, eu tinha 19 para 20 anos. Eu sempre tive muito amor pela minha família, mas eu sempre senti que eu não pertencia
a cidade, aquela rotina, as amigas namorando, casando, engravidando, e eu via aquilo e eu sentia que eu não era pertencente daquela realidade. Foi quando eu tomei coragem e fui para São Paulo. Novos, Desbravou. desbravei. Isso há 30 anos atrás, né, Dani? Sim, sim. 30, quase 30 anos Sem atrás, redes né? sociais. Sem celular, tinha o celular, mas o celular só funcionava para ligações. Verdade. Sem GPS, sem, Gente, no mapa de papel. sem conhecer mapa de papel, livrinho da polícia rodoviária, ou parando e perguntando pro taxista onde que eu tô, como que eu chego. Fui com a cara coragem. Sem conhecer. Hoje você tem a internet e você é meio que onisciente e onipresente. Você consegue estar nos lugares com o celular. Então você entra dentro de um museu, você caminha uma rodovia, você entra num aeroporto pelo celular. Não era assim. Então eu acredito que eu fui bem corajosa para largar tudo, emprego, faculdade, eu fazia faculdade de odonto, tinha um namoro de 7 anos longo, larguei tudo e fui viver o meu sonho. E você fez o odonto já aqui? Eu fiz aqui, eu Aqui comecei. em Bauru, né? Eu tive uma infância normal, uma adolescência normal. Comecei a namorar com 16 anos e foi meu namorado por muitos anos. E isso foi muito bom para mim. Isso foi muito bom para mim, para o meu crescimento. Eu sempre fui uma adolescente muito tranquila, normal. Aquela adolescente que se enquadra ali no normal. Tudo no check. Exatamente. Mas eu não me sentia, como eu disse, pertencente àquilo. Eu não me sentia. A minha mãe, ela montou as lojas dela em 1999, eu tinha 19 anos, nunca me obrigou a fazer parte desse sonho, porque ela já sabia que aqui, que eu precisava viver novas experiências, de alguma forma ela sentia isso. E foi numa ocasião, eu cheguei nela e falei, mãe, quero ser aeromoça. Acho que quase todas as meninas da minha idade naquela época sonhavam em ser aeromoça, ou mães, ou Sim. casar e ser mães, ou ser aeromoça, É. ou ser modelo. É. E eu tinha esse sonho, vendo um programa de como é ser aeromoça. Falei, tá aí, sei falar inglês? Mãe, você me apoia, ok? Então vamos. Larguei tudo e fui. E quanto tempo você passou na aviação? Dani, eu passei tempo suficiente para entender, para amadurecer, para crescer muito como pessoa. Foram 4 anos. Não foi muito tempo, mas para uma menina de apenas 19, 20 anos, estar em São Paulo, Gente. morando sozinha, com toda a responsabilidade. Eu sempre fui muito responsável. Minha mãe sempre me criou, vai lá e faça você mesmo. Minha mãe viajava, era executiva de uma grande rede de óticas, então a minha adolescência eu cresci sozinha, né? Ela só passava os finais de semana. Então eu era uma jovem muito responsável, mas imatura. Mais imatura. E de repente, você morar sozinha, cada dia tá numa cidade, num Sim. estado, num país. Sim. Então, isso eu acho que foi o suficiente para eu crescer muito como. Amadurecer muito como pessoa, como mulher, enfim, responsabilidade. Entendi. E hoje você ainda é apaixonada pela aviação? Ou viveu tudo ali Sim, e não. tá tudo bem? Eu Você veio ali? vivi, eu entrei na aviação já sabendo que não era algo que eu ia ter um plano de carreira. Era algo que eu queria viver. Eu não entrei enganada na aviação. Você não tem plano de carreira. Ou você cresce dentro dos requisitos da própria empresa, que é ser comissária, depois chefe de cabine, e acaba aí. Ou virar um piloto. E eu não tinha essa pretensão de virar piloto. Então eu já entrei na aviação como algo que eu queria viver. Eu queria aprender, queria trabalhar, eu queria estar ali. E eu me desafiei, porque não é fácil você entrar nessa profissão, tem muitos pré-requisitos, Sim. não é fácil. E eu me desafiei e eu consegui. Então era algo que eu queria viver, eu queria passar. Mas me tirou muito também. Me tirou muito tempo com família, com amigos,
Você vive a profissão. Você vive. Eu aprendi muito que, claro, na época eu não enxergava isso. Para você crescer, para você ter uma ascensão financeira, você começar a sua vida, você tem que abdicar de amigos, né? De presença de famílias, de festas. Talvez eu não estivesse tão preparada para abdicar de tanto por aquilo. Entendi. Então foi algo que me... Então, aí, a gente está falando, fazendo uma linha do tempo aqui. Sim. 19 anos, entra na aviação, fica mais ou menos uns 4 anos, e saiu ali com 24, 25. Exato, exatamente. Tá, então, 24 anos. Muito jovem ainda. Muito. Gente, eu casei com 26 e hoje eu olho e falo, casei jovem, então muito jovem mesmo. Você já teve uma transição de carreira aí. Sim, sim. Porque você saiu da aviação e foi... Eu saí da aviação num momento que existe, eu não sei se existe ainda, mas na minha época existia a demissão voluntária. Então, eu não estava bem de saúde, eu já estava somatizando sensações e coisas que o médico não descobria, que na verdade é mais o seu psicológico. Sim. Que não está trabalhando a seu favor. Então, eu entrei nessa demissão voluntária. Muitos pilotos entram nessa demissão voluntária e você tem um prazo de 2 anos para você retornar. E eu, passado esse prazo, eu falei, então eu tenho esse tempo, penso em retornar mais forte, mais madura, né? Mais Sim. Saudável. Vou tirar 2 anos sabáticos. Exatamente. Talvez nem 2 anos, eu nem pensava em tudo isso, né? Eu era muito responsável, imagina, o que eu vou fazer em 2 anos, né? Uhum. Mas nesse começo, eu comecei a me identificar muito com as lojas. Mas ao mesmo tempo que eu me identificava muito com o ramo da minha mãe, o ramo ótico, as lojas, eu também não conseguia ficar aqui em Bauru. Eu ainda não me sentia pertencente à sociedade daqui da cidade. Mas tem alguma coisa em Tem, específico tem. assim que te Tem fez sim. se sentir tão exclusa? Era mais, eu não sei bem se foi uma exclusão. Podemos dizer que sim. Bom, toda a cidade pequena, antigamente, você, se não tivesse um sobrenome ou uma condição financeira, você sim era excluído de círculos sociais. Você não nem entrava. Infelizmente, lamentavelmente. Isso. E eu não fui, nem sempre nós tivemos essa condição, nós sempre fomos de classe média, baixa, minha mãe sempre mantendo a nossa casa com muito trabalho, todos os meus familiares, tudo que a gente tem é com muito trabalho. Não temos nenhum sobrenome conhecido e não nasci em berço de ouro. E isso para uma adolescente que está começando a sair, ter o seu círculo social. A formar sua própria identidade. Exatamente, querer fazer parte de grupos, né? Isso, para mim, para a época que eu não tinha, eu continuo não tendo, não tinha um sobrenome, nenhuma condição financeira, foi um grande empecilho, sem dúvida. E isso me magoou demais na época. Eu não sei quando foi isso, em que momento isso aconteceu para eu ficar frustrada com a sociedade de Bauru e não querer ficar. Eu acho que isso potencializou demais a minha vontade de querer sair de Bauru, de não me sentir aqui, pertencente, feliz. Eu queria sair daqui. Então, acredito que isso foi algo que me impulsionou, era essa segregação que a cidade fazia com pessoas que não tinham sobrenome. Era meio assim, você é de que família? Qual que é seu sobrenome? Ah, então não vai ser convidada. E isso me fazia muito mal, essa injustiça. Comecei a namorar muito cedo e eu sempre fui alta, mulherão, Sim. loira. E isso também, de certa forma, causava em algumas pessoas um julgamento. Tá. Um julgamento de que eu era ou fresca, ou patricinha, ou metida.
E isso me incomodava muito, porque eu sou uma pessoa muito simples e muito pelo contrário. Eu sou simples, eu sou Você tímida. era rotulada por uma coisa Exatamente. que você não era. Eu era rotulada, isso me incomodava demais também. Me incomodava. A aparência, né, a beleza, tem o seu lado ruim também. E por algum momento, em algum momento, eu até tentava me esconder. Não, eu não vou com essa roupa porque vai chamar atenção. E eu não quero chamar atenção. Porque eu já chamava atenção por ser alta, grandona, comunicativa, e isso incomodava algumas pessoas. E eu era rotulada de uma forma ruim, errada, e isso me incomodava. E, mais uma vez, isso me impulsionava a querer sair aqui do ambiente, daquela sociedade, que para mim era bem retrógrada. De repente, por isso que você enxergou a carreira de modelo como uma grande possibilidade? A carreira de modelo, a primeira abordagem que eu tive com modelo, eu tinha 13 anos. Antigamente, eu não sei se tem mais, mas aconteciam sempre em cidades do interior do Brasil um concurso que se chamava The Look of the Year, da Elite, uma grande agência, ela ainda é uma grande agência. Numa ocasião, em 1993, aconteceu esse concurso aqui em Bauru e eu participei. E eu cheguei a uma fase, as eliminatórias, que posteriormente eu deveria ir para São Paulo, tentar mais uma ou duas fases para chegar em alguma classificação. Tá. E a minha mãe, como ela viajava, ela não tinha como me acompanhar, e eu não tinha ninguém além da minha mãe responsável que pudesse me acompanhar, eu acabei desistindo e deixei esse sonho para lá. Mas eu deixei para lá até certo ponto, porque fica aqui no coração da gente, né? O quanto e o se. Se eu tivesse ido, se eu tivesse tido condições de ir, será que eu teria chegado lá? Teria virado uma grande modelo? E se? Então, aquilo ficou dentro do meu coração ali guardadinho, né? Bom, segui com a minha vida, né? A minha adolescência, namorei, terminei, comecei a minha faculdade, até que eu tive essa oportunidade de ir embora. Entrei para aviação. Quando você está em São Paulo, os seus horizontes, a sua mente, as suas ideias, tudo é expansivo. Tudo é expansivo, tudo é possível. As pessoas tinham uma ideia de São Paulo que era assim, roubo, insegurança. O que a mídia mostra. Exato. As pessoas não sabiam o que era, as pessoas não conheciam. Até me recordo da minha avó, rezou uma ladainha antes para eu ir, filha, cuidado, não anda com isso, não anda com bolsa. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada daquilo. Tem a insegurança, tem o medo, tem tudo muito grande, muita gente, tudo, mas ao mesmo tempo não é tudo isso. E aí eu chegando em São Paulo, minha mente abriu meus horizontes, fiz novas amizades, né? Aquelas amizades que aqui em Bauru eu tinha que fingir ser quem eu não era, né? Para ser aceita. Lá, e isso me fazia muito mal, lá eu era eu mesma, né? Eu fazia as amizades, eu era eu mesma, eu não dependia de um sobrenome, de uma condição financeira, para poder fazer parte de um grupo, ser aceita, sem não ser... Sem rótulos, isso. E aí, quando eu tive essa oportunidade de sair da aviação, né, por esse momento, esse tempo sabático, eu pensei, por que não? Né? Todo mundo fala, minhas tias todas falavam, vai lá, você é linda, tia sempre acha, né? A mãe, então, nem se fala. Falar, mas eu vou, você é alta, eu era bem mais magra, você tem corpo de modelo, você é isso, aquilo, vai tentar. Eu falei, eu vou. E a primeira agência que eu fui foi a Elite, que eu já tinha essa referência, né? Sim. Aí eu cheguei, contei, participei, ótimo, já me contrataram.
Fiz o book, comecei a trabalhar, eles mudaram totalmente o meu visual, meu cabelo ficou como o seu, era loiro, comprido, mudaram o Nossa, meu visual totalmente. Lembrando que eu tinha 24, quase 25 anos. Eu era nossa, velha para a profissão. nossa, Essa verdade. idade, 24, 25, você é velha para a profissão. Vamos falar assim, porque eu concorria com meninas muito jovens, Muitas menores de muitas idade. menores de idade, muito jovens e muito lindas. Mulheres lindas, meninas Impecáveis, lindas, né? homens lindos. Bauru, desculpa, Brasil tem muita gente bonita, Verdade. muita mulher bonita, muito homem bonito. E lá eu me deparei que eu vi que eu não era nada, né? Aquela menina do interior, perto daquelas belezas, eu não era nada. Bom, trabalhei 1 ano, 2 anos, mas não era um ambiente que eu gostava de estar. Eu me frustrei muito com a profissão, com o ambiente, as coisas que eu vi. Eu fiquei muito decepcionada. Entendi. Aquele lance de você tem que aparecer para você ser vista, você tem que estar em muitas festas. Eu sempre fui muito reservada. Eu sempre Hum, gostei disso aí, eu era jovem, mas eu sempre fui reservada. Eu nunca gostei de estar nos holofotes, de aparecer. Eu sou tímida, não parece, eu sou reservada, apesar Fala de muito super bem. comercial, eu gosto de não aparecer. Eu acho que isso é um reflexo lá da minha da Com minha certeza. adolescência, Com né? certeza. Que eu preferiria não ter a aparência que eu tinha para não chamar atenção, né? Para não ser... Você já ouviu aquela frase, né? Se você não está na panelinha, você é o assunto da panelinha. Então, eu nunca estive na panelinha, eu era o assunto da panelinha. Isso me incomodava demais. Voltando, eu me decepcionei demais com a profissão. Por ser mais velha, né? E já tá posicionada, né? Eu já comecei a trabalhar muito cedo. Sim. Eu via meninas e meninos muito jovens começando aquela vida e sozinhos, sem os pais, sem as mães. E fiquei muito chateada com muitas coisas ali que eu vi e eu decidi sair da profissão de modelo. Então, tivemos aí a primeira transição de carreira da É, aviação para a carreira de modelo. sim. E aí, quando você encerra a carreira de modelo, quanto tempo ficou mais ou menos? Ai, eu fiquei quase uns 2 anos lá. Uns 2 anos. 2 anos, assim, infeliz, mas eu fiquei. E aí, você já retorna para Bauru ou você Sim. continua em São Bauru, Paulo? Bauru era a minha ponte aérea, né? Porque quando eu não estava trabalhando, eu tinha minha casa lá, mas quando eu não estava trabalhando, eu estava em Bauru. E se eu estava em Bauru, eu estava nas lojas. Então eu comecei a ter essa abordagem. Nas folgas da TAM, da aviação, eu já ficava nas lojas. Quando eu não estava trabalhando como modelo, eu já ficava nas lojas. E eu fui pegando muito amor, muito gosto por tudo aquilo, né? Pelo ramo, pelo sonho que era da minha mãe, e eu comecei a Abraçar, né? abraçar e sonhar também. E aí, quando você retorna para Bauru, o que te recebe aqui em Bauru? Sua mãe, seu irmão, Quando eu sem retorno para amigas? Bauru, essa transição de vai, mas não fica, era algo também que eu tinha que trabalhar em mim, Dani, porque eu tinha aquela sensação de vou voltar, eu fracassei, né? Apesar de eu ainda ter eu ainda tinha um tempo para voltar para a aviação, cada vez quanto mais o tempo passava, a aviação ficava para trás. Tudo aquilo, tudo que eu passei, toda aquela Ia ficando solidão, distante. foi uma vida muito solitária a aviação, muito solitária. Eu aprendi a ficar comigo mesma, ali eu aprendi que eu não posso depender de pessoas. Então eu cresci muito nesse sentido, eu amadureci demais. Morando em São Paulo, eu tinha todo mundo, mas eu não tinha ninguém. Então eu chegava em casa do voo, não tinha WhatsApp, não tinha redes Isso sociais. que eu ia te perguntar. Aqui em Bauru, as pessoas faziam ideia que você era comissária ou ninguém? Porque às vezes as Sim, pessoas sabem da nossa vida através de rede social, sim, né? sim. Começa a se atualizar. Alguns amigos Mas a sabiam. grande massa, ninguém fazia ideia Não, de que onde você estava e o que fazia. exato. Eu tenho até uma passagem assim, né? Uma historinha que foi algo que me chateou muito. Por eu ser muito reservada, eu
fui, estudei, foi um ano para eu entrar na aviação, né? O curso é muito longo e eu, em seguida, já fiz o curso já da Oceanac, já entrei, já fui chamada pela TAM. Mas isso foi um prazo de um ano. E nesse um ano, eu fiquei bem quietinha. Eu falei para poucos amigos. Eu sempre tive poucos amigos, sempre tive poucos amigos. Eu fui uma pessoa, uma jovem, de ter um círculo de amigos muito grande, principalmente porque eu já não sentia que eu queria fazer parte daquilo. E naturalmente, eu já não fazia tantos amigos, eu já não me relacionava tanto com as pessoas. Eu não me sentia. E eu tinha poucos amigos, como eu tenho hoje. Poucos e ótimos amigos. Muito longos e ótimos, excelentes amigos e amigas. Mas naquela época, como eu não tinha realizado ainda, eu fiquei quieta. Fiquei Sim. quietinha. E às vezes é até melhor. Exatamente. Eu acho que é o que eu faço ainda com a minha vida, né? Primeiro eu realizo, eu construo e depois deixo as pessoas saberem por elas mesmas, não dificilmente pela minha boca. E numa ocasião, eu já estava trabalhando na TAM, mas eu estava de folga e era um dia de semana, uma segunda, uma terça-feira, e eu estava passeando no shopping center de Bauru e uma pessoa me viu passeando e eu estava bem vestida, eu já estava conquistando, porque ganhava bem, não sei como que tá hoje, mas eu ganhava muito bem para ter 20 anos o salário que eu ganhava. Então eu estava bem vestida, eu já tinha meu carro zero, eu estava muito bem, eu estava crescendo, estava começando a minha vida, Sim. né? Pelo O meu sonho de toda menina daquela idade. sim, meu trabalho. Sim. E essa pessoa me viu passeando, fazendo compras. Bonita, arrumada, estilosa, tal, São Paulo, você também fica A contemporânea. gente está falando de que ano? A gente está falando de 2001, 2002, Nossa. né? Vim mais de 20 anos atrás. Essa pessoa me viu, novamente me rotulou, e aí chegou numa amiga minha, fofoca, e falou assim: Fulana, até essa minha amiga vai saber quem é, porque ela vai Nossa, assistir gente. e ela vai lembrar porque ela me ligou apavorada. Ela é uma das aquelas amigas que eu citei, que são as Não, e quem antigas. também falou, se tiver assistindo, vai saber que você ficou sabendo. Exatamente. E ela é uma grande amiga até hoje, são mais de 30 anos de amizade. E ela falou para essa amiga: Olha, a Aline, muito tempo que eu não vejo ela em Bauru, andando, ela sumiu, não sei se ela tá namorando mais aquele cara, não sei o quê. E eu tô achando que ela é garota de programa lá em São Paulo. Meu Deus. Falou para essa minha amigona, que imediatamente falou: Para com isso. Nossa. É porque eu tô vendo ela passeando no shopping, Nossa. ela aparece do nada, de carro novo. Meu Então, eu tô Deus. achando que ela virou garota de programa em São Paulo. Essa minha amiga, Nossa. super chateada, Claro. né, com essa É situação. calúnia. É calúnia, difamação. exatamente. Um bullying, né? Hoje Meu eu já Deus, poderia... Não, mas é muito sério. Ela entrou em contato comigo. Aline, você não vai acreditar o que fulana de tal, o que estão falando de você na cidade. Mas ela usou esse termo, né? O que estão falando, ou o que falaram. O Dani, foi algo assim que me machucou muito. Mas muito. Porque as pessoas, elas não sabem da nossa vida. As pessoas, elas só atacam, né? Elas e só especulam e quando pode, difamam. E olha, isso pra mim foi assim, foi muito triste. Nossa, muito triste. Foi uma sensação de, poxa, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair contando pra todo mundo o que eu faço? Sim. Mas eu ainda, aquele senso de me preocupar com o que as pessoas pensavam. Né? Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, de não tô nem aí, quer falar, fala. Isso me abalou demais. E a sensação de voltar para essa sociedade, para ser amigo ou conviver com essas pessoas, me consumia. Então eu vinha para Bauru, voltava, vinha, não quero, voltava. Então foram acho que uns 2 anos assim, nesse vai e vem, até eu aceitar e entender que eu não dependia da opinião alheia, não dependia dessa sociedade, não estava nem aí, não precisava ser aceito. Uhum. E aí foi onde eu
entrei de cabeça aí nas lojas da mamãe e entrei me apaixonei, fui me apaixonando e fui desenvolvendo e crescendo profissionalmente. Aí, pouco tempo, eu já era gerente de loja, pouco tempo eu já estava dando cursos e supervisionando. Eu abracei, de fato, o sonho dela virou o meu sonho, sem dúvida. Que história, quantas histórias, na verdade, Sim. né? E eu queria, pra gente ir fechando esse episódio aqui, entender e empacotar esse trajeto da tua vida. Eu não vou dizer trajetória, porque eu acredito que ainda tem muita coisa para você viver. Muito. É muito interessante essas transições de Sim. carreira para áreas completamente diferentes, né? Eu acho que tu tem uma veia comercial muito forte. Acho que tu tá no lugar certo, de fato. E embora aqui a gente não conhece ainda o futuro, não me surpreende se tiver outra transição aí. Não digo nem transição, mas dentro do que tu já faz hoje, eu acho que você tem muito potencial a ser explorado ainda. Sim. Embora eu sei também que 5 lojas não é fácil de orquestrar ali, embora seja uma empresa que tenham outras pessoas, né? O seu irmão, a sua mãe, vocês estão tentando deixar ela cada vez mais quietinha, né? Você conversou. Mas eu queria entender desse trajeto inteiro, eu vou para outro caminho. O que você hoje olha e acredita que te fez a Aline que você é hoje e a Aline que a Liz recebe, a sua filha? Sim. Bom, essa trajetória, ela me ensinou que o sucesso não tem só a ver com carreira, com dinheiro, tem a ver com você poder chegar na sua casa, você ter um motivo para você chegar na sua casa e ter alguém te esperando, ou não ter ninguém te esperando, mas ter um motivo para você chegar na sua casa, uma família, o desenvolvimento pessoal, é isso. Hoje eu penso muito nisso. Sucesso, então, sendo uma descoberta de propósito. Exatamente. Mais que não é palpável, né? O sucesso a gente coloca muito aos pés da profissão, aos pés do conseguir, do ganhar, do dinheiro, do realizar, mas é algo para mim hoje que não é palpável. É o sorriso da minha filha quando eu pego ela na escola, é o carinho, o aconchego do meu marido, a proteção do meu marido. Então hoje para mim, hoje é isso. Que lindo. Demorou, né? Demorou. Um processo aí. Teve um processo. A gente ouve tanto falar do confie no processo. Sim. Mas eu já falei, eu queria esganar quem criou essa frase. Porque a gente não quer estar no processo. Sim. Mas quando você olha para trás agora, o que você enxerga é de fato uma jornada de processo. Exato. Que eu tive que passar por tudo isso, por todas essas experiências positivas, negativas, tudo para mim foram degraus, foram construções que hoje eu sou muito mais forte, eu me adequo a qualquer lugar que for, porque é muito mais de autenticidade do que você precisar desse pertencimento das pessoas. Então, toda essa minha jornada, né? Relacionamentos, transições profissionais, que requer coragem, porque toda mudança é conflitante, né? Toda transição requer muita coragem. Então, lá eu não imaginava que eu era tão corajosa. Hoje eu vejo que eu sou, a ponto de dar conselhos, né? Vai, né? Mete a cara, assim, vai dar certo, se não der, volta. E a minha mãe sempre, em todos os momentos, ela me apoiou muito para eu ir, mas ela me acolheu demais para eu poder retornar. Então eu sabia que ela era minha base para ela era a tua mola para te mas eu sabia que eu poderia voltar, mas eu não queria porque era algo pessoal de estou falhando, mas demorou para eu aceitar isso
a volta como não um retrocesso, aceitar a volta como algo que faz parte da minha vida. E como ciclos que se encerram. Exato, que eu não retrocedi, eu não falhei, e sim, eu vivi o que eu tinha que viver, eu passei por essa experiência, e voltar não faz parte de retroceder, mas demorou, eu levei muito tempo para entender isso, e graças a Deus, hoje eu me sinto, hoje realmente eu me sinto uma pessoa real. Eu não sei muito explicar o que eu não era. Eu não me sentia real, eu não me sentia ali. Faltava alguma coisa. Eu tinha a minha vida, profissão, eu tinha o meu dinheiro, eu estava conquistando coisas, mas não era suficiente. E foi onde eu me realizei com a minha pequena, né? A maternidade foi assim, o grande start na minha vida. Depois da Liz, depois de ser mãe, depois de virar mãe, eu realmente, hoje eu falo, eu sei quem eu sou, qual é o meu propósito na vida, profissional, pessoal, meu propósito de fato. Por que eu tô aqui na vida? Foi depois da maternidade. Ai, que lindo. Eu acredito que daqui 10 anos, quiçá, ela vai assistir isso e vai ficar muito orgulhosa da mãe Eu espero ela que tem. sim, eu espero que sim. Aline, eu fiquei muito feliz de ouvir tuas histórias. Obrigada. E muito mais de poder compartilhar com tanta gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar em diversos momentos. Eu espero que sim. Esse podcast é justamente para isso, para a gente aprender, para a gente se entreter, mas para de alguma forma a gente se inspirar. E eu acho que tu inspirou demais aqui. Puxa vida, não verdade. imaginava, né? Acho que a gente não imagina que em algum momento da vida a gente pode inspirar pessoas. E contar a nossa história. Sim, né? Fico feliz de poder contar um pouquinho aqui da minha história, trajetória. Sim. Fico muito feliz. Que bom. Então, nós tivemos este episódio com a Aline Venturini, essa querida que conversou com a gente. E eu tô muito feliz e acredito que você, com certeza, se inspirou demais nesse episódio. Então, até o próximo.